nesse momento, vamos fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, pedindo assim que nos dê o amparo necessário para que possamos nessa noite aprender mais um pouco. Pai, derrama sobre nós as suas bênçãos, sobre essa sala, sobre aqueles alunos que porventura estão aqui, e também aqueles que não puderam estar na noite de hoje e possam ser também receber dos benefícios do nosso Evangelho. Como diz a lição de hoje, né, que é a oração, vamos desde já pondo em prática, né, o que a lição nos ensina, que a oração é a nossa ligação com Deus. A oração não é necessariamente feita só de palavras, mas principalmente de sentimentos, né? De vibrações, que as nossas vibrações se estendam a todos do grupo, seus familiares, que nesse momento, né, de pandemia, que ainda estamos lutando para vencer esse vírus, que todos nós possamos abrandar os nossos corações e nessa grande oportunidade que nos é oferecido, né, através da tecnologia, que possamos continuar o aprendizado do Espiritismo, estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, para que quando tudo isso passar, nós possamos sair melhorados, né, com mais entendimentos, para podermos colocar em prática lá fora tudo aquilo que aqui nós aprendemos. E assim pedimos, Pai, licença para iniciar a nossa aula de hoje e possamos receber, Pai, o suporte necessário para não só passar, mas principalmente recebermos as lições que nos serão enviadas na noite de hoje. Que a tua paz esteja e que permaneça conosco. Graças a Deus. Vou fazer então a leitura do capítulo 3, né? Ô, Laira, deixa eu só dar uma opinião. Essa lição é bem comprida, né? Você tinha falado que a gente vai fazer dividindo, né? Tava pensando o seguinte, principalmente como só tá pouca gente, da gente ler, em vez de ler tudo de uma vez, e lendo as respostas e comentando, cada uma comentar um pouco, para não ficar muito cansativo, muito comprido. O que você acha? Vamos fazer então uma metade, aí a Josi, porque a Josi que vai fazer os comentários hoje. Você que sabe. Deixa eu só ver com o Eduardo aqui. História, como não é história, que nem aquele outro livro, que era uma história, né? Como é de perguntas, se não fica muito comprido, a gente acaba se perdendo um pouco. Não, inteiro não dá, inteiro não tem condições. Ô, Eduardo, você quer ler um pedaço? Você tá com o livro aberto? Eu posso ler, sim. Você pode ler esse comecinho pra gente? Eu só fiquei com qual é o religião ou a oração? Oração. É porque eu olhei lá e eu não tava, tipo, como não tava numerado, eu fiquei perdido, mas tudo bem. Aí, espera só um pouquinho. Ô, Josi, aí você vê, Josi, a hora que você acha melhor ir pausar pra você falar, tá? Tipo assim, lê 2, lê 3, se você achar que fica melhor pra você. Sim. Pode ir, Dudu. A oração. O que é a oração? A oração é a elevação da nossa alma para Deus. É por ela que entramos em comunicação com Ele e dele nos aproximamos. Deus atende aqueles que oram com fé e fervor. Deus envia-lhes sempre bons espíritos para os auxiliarem. Existem fórmulas especiais de orações? Não. Pode parar por aí. A terceira questão, né? Então, vamos primeiro falar sobre a primeira, né? O que é oração? Então, essas 3 questões aí, ele já faz essa pergunta, é uma pergunta direta e que a resposta está, sim, excelente, né? O que é oração? Ele já fala aqui, a oração é a elevação da nossa alma para Deus. Então, assim, não é só da nossa alma, é o nosso sentimento, é o nosso pensamento positivo. A gente está colocando todo aquele sentimento bom que nós temos, a gente vai lá no fundo da nossa alma, procurar tudo de bom que temos e elevar isso até Deus e pedir para Ele o que precisamos, o que realmente necessitamos.
E ainda tem essa questão, né? O que realmente a gente precisa? O que nós estamos necessitando para que a gente possa levar os nossos pensamentos até Deus, pedindo a Ele e que Ele realmente vai nos atender, porque com certeza Ele vai nos atender. Principalmente se for o sentimento aberto, o coração aberto, a sua alma estiver limpa e você realmente pedir com todo o amor mesmo, com certeza Ele vai te atender. Não tenhamos dúvida disso, né? E aí, na próxima questão, Deus atende aqueles que oram com fé e fervor? Exatamente o que eu acabei de falar. Se você realmente está ali, firme, com a sua fé, com o seu propósito, com a sua vida verdadeira, expondo para Ele todos os seus sentimentos verdadeiros, com certeza Ele vai te auxiliar. Ele vai mandar aqueles espíritos para te auxiliar, né? Mas para isso você realmente tem que estar com a sua fé ali, ó, firme e forte. É o que eu falo. A nossa oração, o nosso pensamento positivo tem que ser assim, limpo. É um sentimento limpo, puro, né? Que a gente possa levar realmente os pensamentos a Deus e que Ele realmente possa nos atender. Existem fórmulas especiais de orações? Não. Aqui a resposta já é bem clara, né? Não, não existe. Por quê? Se a gente está falando aqui, a gente falou da fé. Então, se assim, sua fé é firme, forte, seu pensamento é firme e forte, você realmente está colocando tudo aquilo de bom, tudo aqueles pensamentos positivos para você elevar o seu pensamento e pedir o que você realmente precisa. Então, assim, lógico, né, que mais para frente a gente vai ver, né? Tem algumas preces, né, escritas, né? Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coletânea de preces lá, né? E essas preces, algumas preces formalizadas, é necessário também para aquelas pessoas que talvez não acreditem, que não entendam o que é uma oração, o que é uma prece, né? Mas à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai entendendo que não precisa ter fórmula, não precisa ficar toda hora repetindo uma prece, pegar um papelzinho, escrever e ficar ali lendo aquilo. Não há necessidade, mas sim você elevar o seu pensamento, pensar o que realmente você necessita, o que você quer, se a sua família está precisando. Enfim, a prece ela não existe fórmula nenhuma. É sempre do seu coração, do seu pensamento, do seu sentimento limpo, puro e tranquilo. Pode continuar, meu querido. Por que então existem, mesmo no Espiritismo, orações ditadas por espíritos e que foram publicadas em livros? Para ensinar os homens a raciocinar quando se dirigem a Deus e fazê-lo não só por meio de palavras, como também pelo sentimento e com inteligência. Então essas fórmulas não compõem um ritual? O Espiritismo não tem ritual, nem formalismo. O intuito dos espíritos, dando-nos uma coleção de preces, é nos oferecer um modelo de como deve ser feita a prece, sem que por isso se restringam às palavras escritas. É, ainda mais, como se disse, tornar a oração inteligente e compreendida, e dar o sentido da petição que devemos fazer ao Supremo Criador para aprendermos a pedir o que nos convém e o que nos é útil. Pode parar. Então, essas duas questões aqui, né? Por que então existe mesmo no Espiritismo orações ditadas por espíritos que foram publicados em livros? Então, é o que eu acabei de falar, né? Nós temos aqui, ó, o Livro dos Espíritos, que é muito importante, né? Que tem aqui na página 231. E tem uma questão aqui muito interessante, né? Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele e aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas. Aqui foram os espíritos que responderam. Louvar, né? Pedir e agradecer. Então, a gente pode louvar, pedir e agradecer. E o mais interessante, né, é o que a gente acabou de falar aí, né? A gente, quando precisa de alguma coisa, a gente sempre pede para Deus, né? Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso disso, preciso daquilo, né? Mas a gente também esquece de agradecer, não é verdade?
Então, a gente precisa mais agradecer do que pedir. Porque a gente tem um corpo, a gente tem uma vida, a gente é um espírito encarnado, né? A gente tem os órgãos, principalmente um corpo sadio. Então, a gente precisa estar agradecendo, principalmente o nosso corpo, a nossa vida. Porque foi Ele que nos deu, né? Deus deu a nossa vida, o nosso corpo. E a gente precisa sempre estar agradecendo por isso. Principalmente por Ele estar perfeito, né? E aqui ele fala, que eu acabei de falar, né? Que o Evangelho, aqui no Evangelho, bem lá no finalzinho do Evangelho, a gente tem uma coletânea de preces. E aqui nas preces gerais começa a oração dominical, né? Que é o Pai Nosso, né? O Pai Nosso foi Jesus que ensinou pra gente, né? E aqui no Evangelho, cada frase que ele fala do Pai Nosso tem uma explicação. E depois vocês podem até dar uma lida, que eu acho assim, muito interessante. É uma explicação assim, do Pai Nosso maravilhosa no Evangelho. Né? Então, essas preces que tem aqui no Evangelho, é bom para a gente também, porque se a gente, às vezes, não está assim, em condições de estar pensando positivo, às vezes a gente está chateado com alguma coisa, aí a gente não consegue elevar o nosso pensamento até Deus ou até o nosso protetor espiritual, a gente pode pegar o Evangelho e procurar lá uma prece que cabe naquele momento que a gente está passando alguma dificuldade, algum problema, e ir lá e falar, nossa, essa prece aqui vai ser maravilhosa para mim. Ler aquela prece com todo o coração também, dar uma lida, depois refletir. E aí sim, nossa, essa prece aqui, ó, tocou no meu coração. Porque ali, com certeza, a gente pesquisando ali naquela coletânea de preces, com certeza alguma ali vai tocar no nosso coração e a gente vai se sentir melhor. E a gente pode até ler, sim, por que não? Não é verdade? E a próxima seria, então, essas formas não compõem o ritual? Não. No Espiritismo não tem ritual, a gente não usa nenhum tipo de ritual como outras religiões têm, né? Tem algumas religiões que as pessoas têm imagens, né? Às vezes pega a imagem, faz alguma prece para aquela imagem, até porque aquela imagem também são de alguns espíritos também que com certeza ajudam muitas pessoas, né? Porque são espíritos também que aquelas imagens são de espíritos que ajudou muitas, principalmente a Igreja Católica, né? A gente tem aí Santo Agostinho, né? Tem, como é que é o nome do padre Cícero, né? Ele era o padre, né? Se eu não me engano. Né? Então, ele também era um espírito assim, maravilhoso, né? Então, a gente pode também estar pedindo para ele nos ajudar, porque ele é um espírito bom, um espírito que ajudou muita gente, né? Madre Teresa de Calcutá, né? Um espírito maravilhoso. Se a gente também, com certeza, elevar o pensamento até ela, com certeza, eu acredito que ela está numa condição maravilhosa, né? E pode nos ajudar também. Mas, assim, na nossa prece, no espiritismo, não tem ritual. A gente não precisa usar nenhum tipo de ritual. Ou acender uma vela, que as pessoas acendem vela também, né? Às vezes, vou acender uma vela para fazer uma prece. Assim, no candomblé, na Umbanda também, não sei se vocês já foram, eles fazem alguns rituais, né? Cultuam alguns rituais e fazem também preces. Inclusive, a maioria das preces que esses centros espíritas, como o candomblé, a própria Igreja Católica também, usam muito o Pai Nosso, né? Aquela também que todo mundo repete também, que é Salve Rainha, se eu não me engano, né? Que também eles cultuam um ritual, né? Mas, enfim, no Espiritismo a gente começa a aprender que não há necessidade da gente ter nenhum tipo de ritual, muito pelo contrário. É exatamente isso aí que eu comecei a falar. A gente levar o nosso pensamento a Deus, limpar o nosso coração e dar do melhor para a gente com os pensamentos bons, pensamentos de amor, de carinho, de tranquilidade e pedir realmente aquilo que é necessário para a gente. E com certeza Deus vai auxiliar a gente. Pode continuar. Pode continuar, Edu, olhei. Desculpa, eu tava lendo com o microfone desligado. Tranquilo. A oração é agradável a Deus? Sim, porque é um ato de humildade, é o reconhecimento das nossas fraquezas e da nossa inferioridade, evocando o auxílio dos poderes superiores, sempre solícitos em atender aos nossos rogos.
O que dizer das orações repetidas inúmeras vezes? Já dissemos que a bondade de Deus não está voltada para as fórmulas e o número de palavras, mas sim para as intenções de quem ora. As intermináveis ladainhas, as Ave Marias e Padre Nossas, repetidos 5 ou 7 vezes, as rezas pronunciadas com os lábios, que o coração não sente e a inteligência não compreende, não têm valor perante Deus. Jesus disse: não vos assemelheis aos hipócritas que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. O essencial é orar bem e não muito. Deixa eu só falar um Exatamente, negócio. nessa questão. Deixa eu só falar um negocinho aqui que eu achei essa parte aqui muito, muito boa. Até Sim, colocar sim, uma pode falar. pergunta, né? Que Deus, assim, a oração é um ato de humildade e reconhecimento de nossas fraquezas e da nossa inferioridade, evocando o auxílio dos poderes superiores, sempre solícito em atender aos nossos rogos. Eu queria pôr uma pergunta até para o entendimento das crianças, né? Hoje só está o Edu aí. Deus, será que atende tudo aquilo que a gente pede? Hein, Edu? Você acha, O que você Edu? acha? Eu acho que não, porque muitas vezes a gente acaba pedindo coisas que talvez pra gente pareça fazer sentido, mas são coisas perante Deus superficiais, né? Coisas que não condizem com o que a gente realmente precisa. Exatamente, né? Porque às vezes aquilo que a gente não tem é porque não é o momento, né? É. E tem até um ditado, né? Cuidado com aquilo que você pede. Tem várias histórias de pessoas que pedem as coisas. Depois, no final, eu vou contar uma historinha. Esse daí A que eu gente acho pede assim. para Deus, assim, a gente tem que aprender também, porque às vezes a gente acha que Deus não atendeu. Mas ele sempre atende. Mas a nossa necessidade, o nosso entendimento, aquilo que a gente quer, nem sempre é o que é melhor para nós. Deus vai mandar o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente pede, vamos dizer, eu estou doente, eu quero sarar, eu quero ficar bom. Mas a gente não sabe que, às vezes, eu vi uma vez, não sei se foi num livro que falou assim, a doença, muitas vezes, é a cura do espírito. Porque muitas vezes você está num leito de hospital aprendendo, né? E se aquilo é a nossa necessidade, Deus sabe o momento que tem que terminar, né? Então a gente pede. É lógico que eles vão estar sempre aliviando, fazendo o que é possível, mas as nossas necessidades a gente ainda não tem condição de compreender realmente, né? É Desculpa verdade. interromper, pode Assim, continuar. esse Não, acalanto, imagina. né? Esse acalanto dos espíritos, isso daí é uma coisa muito, muito presente na nossa vida, né? Então, é esse negócio, às vezes pede uma coisa e não é aquele momento, a gente não está preparado, às vezes, para receber aquilo. E você não vai Com certeza. conseguir ter um bom proveito daquilo na sua vida. Ao contrário, acaba até gerando desequilíbrio na sua vida. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem típico assim, de hoje em dia, né? Uma pessoa ganhou lá um prêmio acumulado lá da Da Teresina. Mega Sena, lá, essas coisas todas aí. As pessoas nem sabem, gente. Nem dimensão do que ela está pedindo. Né? Da responsabilidade que é. Ter um prêmio desse na mão. Então, assim, a gente tem que ter o bom senso, né? Que seja entregue para nós, que venha para nós aquilo que não nos é merecido, aquilo que nós temos condições de absorver, que nós temos condições de crescer, né? Que nós vamos aprender com aquilo, que possamos compartilhar com nossos semelhantes aprendizados, seja lá de que forma, mas que possa acrescentar algo na nossa vida e na vida da nossa família, das pessoas que nós convivemos. Né? Nada de superficial. Que eu assim, vim aprendendo, vim aceitando, que assim, ó, eu sempre peço para Deus me dar força para passar aquilo que eu tenho que passar.
Porque aquilo que eu tiver que passar, eu vou ter que passar. Então, eu sempre peço, Deus, me dá força para passar o que eu tiver que passar, me fortaleça. Se eu tiver que passar, ninguém vai poder passar por mim, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender isso também. A gente ainda é muito materialismo, né? A gente ainda quer muitas coisas materiais. Ai, Deus, me arruma emprego. É claro que eu quero emprego. A gente está sempre vibrando para ter, mas, sabe, é diferente da oração mesmo, né? A oração com a necessidade mesmo. O que é a necessidade mesmo de você fazer uma oração? Para quê, né? O porquê. Então, por isso que logo no começo a gente precisa realmente olhar para dentro da gente, ver realmente quais são as nossas necessidades física, material, porque o material a gente vai conseguir fazer, né? Até porque a gente está com o físico bem, a gente vai conseguir fazer. Mas a gente precisa realmente, que o que a Laila falou, a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Ainda mais quando a gente vai buscando conhecimento, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente também é mais responsável para a gente estar fazendo as nossas preces, né? Para quê? Por quê? Em que momento a gente tem que estar fazendo, né? Lógico que aqui a gente fala, né? A oração a Deus a oração é agradável a Deus a qualquer momento, né? Acho que para qualquer momento, qualquer situação, mas é que a gente tem que ter essa responsabilidade, pensar bem qual é o momento certo, né? Não, e ainda fala aqui, as orações repetidas, né? A gente ficar repetindo sempre o Pai Nosso, ficar várias vezes, mas você tem que fazer a oração verdadeira, é do seu sentimento, né? E a gente aprende isso no Espiritismo. Não que as outras religiões não ensinem, né? Mas aqui fala, né? Algumas delas acabam fazendo a gente só repetir, mas não explica pra gente que a prece tem que ser pensada, tem que ser raciocinada, né? Tem que sair realmente dentro da sua alma. Você tem que ter o seu sentimento verdadeiro. Saber realmente o que você vai conversar com Deus. Não é verdade? Porque você é um espírito, né? Daqui a pouco você não vai mais estar aqui. Você vai voltar ao seu estado normal, né? Fora do corpo. E aí? Né? E aí, naquele momento, mais ainda que quando a gente estiver no mundo dos espíritos, a gente voltar para a nossa pátria, né? É aí que a gente precisa mais ainda desse conhecimento das orações, do poder da oração. Porque é lá que nós vamos precisar mais ainda. Não é verdade? Exatamente. Porque a gente está fora do corpo, fora da matéria, a gente precisa de mais oração. E na segunda parte a gente vai falar muito sobre isso. Né? Da importância da gente estar... Porque até fora da nossa em estado de espírito, nosso pensamento é o nosso veículo de acesso, né? Então, a gente vai aonde o pensamento leva a gente. Então, assim, eu acho sempre bonito, assim, né? Às vezes a pessoa faz uma prece, ela fala assim, vamos elevar o nosso pensamento. É o momento, gente. É a ligação. É a ligação, assim, de você com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com o espírito protetor, com todo mundo, com todos que querem te ajudar. E por isso que a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos, né? Exatamente. Então, é uma ligação, assim, tão bonita, né? Então, eu acho melhor você fazer uma prece do seu coração pequena do que acabar fazendo, né? Uma ladainha aí que você nem está sabendo o que você está falando, nem sabe muito bem o que está significando, né? Mas, tem assim, mas a gente tem que levar em conta, por exemplo, tem muitas pessoas que ainda, como que eu vou dizer assim, precisam de uma muleta, né? Que as pessoas chamam de muleta. O que é a muleta? Tem gente que ela precisa ter uma vela, que ela precisa olhar na frente, que ela só vai conseguir fixar o pensamento se ela estiver olhando para aquela vela. Então, não é que é mal acender uma vela. Para aquela pessoa, o momento dela é aquele, ela precisa daquilo. Então, se aquilo vai ajudar ela a se conectar. Tem gente, por exemplo, que não consegue fazer uma conexão sem ter uma música, tem gente que já tem mais facilidade. Então, tudo está, sabe, em escalas. O importante, eu acho assim, a oração, ela está muito, muito ligada profundamente à fé. Quando você tem a fé, a oração é forte. Porque você sabe que, você fala assim, Deus, sabe assim, é como você se sentir no colo de Deus. Às vezes,
você não sabe, você está sofrendo tanto, tanto, que você só fala assim, Deus, olha, eu estou nas suas mãos. Me alivia. Você entendeu? Então, aquela coisa tem que vir do coração, tem que vir da alma. Outra coisa que eu vi, eu também falava esse negócio, tem gente que tem essa maneira de repetição. Sabe qual que é a origem disso? Assim, as pessoas também que não têm condição de ligar imediatamente. Então, ela precisa falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, que ela vai chegar no momento que ela vai ligar, entendeu? Então, tudo tem uma causa, tudo tem uma razão. Então, acho que não importa o caminho pelo que a gente vai. Eu acho que o que mais importante no momento da oração é a fé. Porque, às vezes, você fala assim, não sei o que fazer mais. Às vezes, a dor é tão grande, a gente vê tão desespero. Você vê uma mãe que teve um filho que se suicidou. O que a gente vai falar para uma mãe desse? Ela só tem que se ligar em Deus e falar assim, me ajude a superar isso. Não tem, sabe? A oração vem de muitas maneiras. Então, é a fé. A fé tem que estar ligada totalmente na oração. É acreditar mesmo, né? De repetição, eu estava lembrando dos indianos, né? Que eles fazem os mantras, né? Recitam os mantras. Exatamente isso. E tem mantra que ele tem umas... cada mantra é para uma coisa, né? E tem a quantidade de repetição que você tem que fazer. Então, eles falam exatamente isso que você falou, que essa repetição, você vai se conectando com aquilo que você está pedindo. Então, é o mantra da elevação espiritual, né? É mantra da sabedoria, mantra da purificação. Cada mantra aí tem uma quantidade X de repetição. E aí são minutos, né? Então, aí, às vezes, 5, 6, 7 minutos, você tem que ficar lá repetindo até dar de conexão com, né, com o ser superior, no caso deles, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Eu vi também, eu sempre, inclusive eu tive esse pensamento, esses conventos que as freiras ficam enclausuradas, os padres, não sei lá, as freiras ficam presas, não tem contato com o mundo. Mas, deve ter as exceções, lógico. Existem aqueles monges que eles passam a vida meditando. Fala, por quê? Qual que é a finalidade disso? Aí o cara estava explicando. Jesus não passou 40 dias no deserto para ele começar a praticar a missão dele? Então, cada espírito tem uma missão. Talvez esses monges que ficam enclausurados, eles ficam recebendo, sabe, informação, espiritualidade, para voltar como missionário mesmo, para ter condição de enfrentar uma missão. Então, até o enclausuramento é um aprendizado. A gente acha que não adianta, você tem que viver a forma. Mas cada um tem uma missão. Então, talvez aquele que esteja enclausurado, a missão dele é exatamente isso. Ele, por exemplo, ele vai se privar de tudo que é material. Ele vai viver com o mínimo possível lá naquela cela. Talvez durante toda a vida. Para ele voltar um ser já, sabe? Para uma missão forte, para uma missão que ele precisa ser abnegado, né? Então, tudo tem uma lógica. Só que aí, assim, né, na minha opinião, quando a pessoa também, ela está fazendo, na verdade, um autoconhecimento, né? E aí ela acaba não olhando para o seu próximo, né? Ela acaba só ficando ali também, né? Tem essa questão, né? Não, mas o que eles colocam, Naila, é que se você olhar para aqui agora, sim, mas ele está se preparando talvez para uma missão maior. Então, ele está se preparando espiritualmente para uma missão maior, como no caso de Jesus. Ele precisou ficar isolado 40 e tantos dias sozinho no deserto, pegando tudo, como que eu vou dizer assim,
se livrando de tudo que é material, fluido, ficar longe de tudo isso para ele poder trabalhar. É mais ou menos isso que eu vi, não é que eu esteja falando que eu entendi isso, né? É um preparo espiritual, né, para a pessoa. Conexão, né? Uma conexão. Não sei se estou dizendo assim, que eu vi que para mim fez sentido, porque eu não entendia por que alguém passa uma vida praticamente dentro de um claustro, como é que chama, não sei. Então, eles estavam explicando que é exatamente isso, é um preparo espiritual da pessoa. A missão, eles ficam privados de tudo lá dentro, desde roupa, pobreza, comida, eles têm o mínimo material possível. Quer dizer, para já espiritualizar o corpo e o espírito dele mesmo. Bacana. E aí, Eduardo, você quer fazer alguma colocação aí do tema de hoje? Do que você leu? Muito obrigada por sua participação, viu? Valeu. Né? Dá sua opinião aí, Du. O que você achou aí? Esse esquema todo aí de oração. Muito a acrescentar, vocês já falaram bastante coisa, né? Eu acho engraçado porque esse tema, ele, tipo, eu faço o Evangelho no Lar, né? E eu acho engraçado porque ele é bastante recorrente, ele aparece muito no Evangelho. Tipo, eu achei bom porque são livros diferentes, né? E sempre são... E esse tema sempre volta a aparecer e tipo, isso mesmo que vocês falaram, né? Que o que está escrito, né? Que a prece ela não se resume a repetição ou então a decorar uma fórmula e sempre falar a mesma coisa, mas o que conta é o sentimento, né? Você sentir aquilo que você está fazendo, você está em conexão com Deus mesmo, né? Que eu falo até é isso que ele fala, né? Que a prece é a conexão com Deus. Exatamente isso. Então, como assim, isso assim parece claro assim para nós, né? E como a Marilene exemplificou, para algumas pessoas, elas já precisam de outros amuletos para poder chegar nessa conexão, né? E como a Josi também comentou sobre a Igreja Católica, as pessoas precisam de uma imagem. Então, assim, cada espírito está no estágio. E o importante é fazer essa conexão com Deus, né? Abrir seu coração, elevar a sua fé, né? Porque essa conexão é importante também para elevar a nossa fé. Essa conversa, né? Esse diálogo é importante para elevar a nossa fé. Então, assim, cada um dentro do seu estágio, né? E é tudo muito válido, né? Tudo que é feito com amor, que é feito com coração, né? Tudo muito é o que Tudo vale a depende pena, da né? gente, né? Tudo Isso, depende da gente. exatamente. Então tá certo, gente. Vamos já partir. Você quer contar alguma história, Marilene? Ou a gente... Eu vou contar só uma historinha rápida que você falou a respeito do pedido. Eu acho que até já contei essa história aqui. Só repetir para ver que às vezes a gente não sabe. Eu já contei com certeza. E um rapaz, que o menino era menor de idade, e ele queria uma moto. Ele vivia pedindo, e a mãe, não gosto de moto, não gosto de moto, não gosto de moto. E o pai queria dar, e a mãe, não dá, você não está preparado, não gosto de moto, não gosto de moto. E o pai sentia, a mãe sentia que o menino não estava preparado, o menino era inconsequente, né? De família rica, tudo. Aí foi se passando. Aí o menino fez 18 anos. Aí o menino falou, pai, eu quero uma moto, agora eu tenho 18 anos. O pai foi escondido da mãe e comprou uma moto de presente para o menino. Sem a mãe saber. No mesmo dia, o menino saiu com a moto. Enfiou a moto no poste. E o que aconteceu? Desencarnou. No mesmo dia, no dia que ele estava fazendo o aniversário, que ele ganhou a moto do pai. O pai quase morreu. Agora,
um caso para você entender que, às vezes, muitas coisas não vêm, porque não é o momento, é que nem a Laila falou. No caso desse menino, talvez a espiritualidade estava tentando a mãe, não deixa pegar, ele não está preparado, ele não está preparado. Só que chega um momento que nós somos deixados ao sabor do nosso livre-arbítrio. Então, nosso livre-arbítrio também tem que pensar que a gente não é um bonequinho que a gente pensa, Deus, eu posso? Pode, vai, faz. Ah, posso fazer aquilo? Pode. Não é assim. Nós também temos as nossas responsabilidades nas decisões que nós tomamos. Nós pedimos as orientações para o mais alto. Recebemos a resposta através das intuições, né? E aí nós somos responsáveis pela decisão que nós tomamos. A mãe falando, não, 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 não. O pai foi escondido e deu. Aí, Agora, imagina, como é que uma pessoa vive com isso na cabeça, de que eu fui responsável pela morte do meu próprio filho? Então, vamos pensar, né? Vamos ver o que a gente pede com cuidado e aprender que, às vezes, a vida nega uma coisa aqui para dar uma melhor lá na frente, né? Só isso hoje. Questão de observar, né? De prestar atenção, né? E às vezes a gente, na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente acaba não prestando atenção. Aí quando aquilo acontece, você fala, puxa, estava na minha cara e eu não vi, né? Aí a gente vai se lamentar. E é bem por aí, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Oi? Aquelas situações, um dia que você descobre que você tinha tudo que você precisava. Exatamente. Exatamente. A gente nunca está contente com o que a gente tem. Vocês já repararam? Aí você olha e fala, meu... Com certeza. Eu tenho uma casa, eu tenho um lugar para dormir, eu tenho uma televisãozinha para assistir. Não, mas a minha televisão é 25 polegadas, eu quero uma de 50. Então, enquanto eu não comprar uma televisão de 50, eu não vou ficar feliz. Deus, eu quero uma televisão. Aí, quando você consegue falar, obrigado, Deus. Você acha que Deus que mandou televisão de 50 polegadas, você foi lá e buscou? Tudo bem, tem direito de correr atrás do que você quer, mas vamos ver o que realmente é importante na nossa vida, né? Exatamente, né? Exatamente. Vamos refletir melhor, né? Isso. Exatamente. Gente, vamos passar para as vibrações. Vamos lá. Sim. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a equipe espiritual que nos assiste toda segunda-feira, que nos ampara, que nos intui, para que possamos ter o melhor aprendizado, que nos orienta. Vamos agradecer esses amigos queridos que estão sempre conosco, reforçando nossa boa vontade, para prosseguirmos nas aulas, para melhorarmos internamente, para fazermos nossa reforma íntima, observarmos realmente o que é preciso, o que é importante em nossa vida, olharmos para dentro de nós mesmos e observarmos aquilo que precisamos mudar, renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, deixando só aquilo que nos faz bem, que realmente vale a pena para o nosso crescimento espiritual. Vamos pedir a Jesus, a equipe de amigos, para abençoar todas as pessoas que fazem parte desse trabalho, que não puderam estar presentes, abençoar suas famílias. Vamos pedir para Jesus pelos doentes que estão nos hospitais, que estão nos leitos em casa, precisando de amparo, precisando de vibrações. Vamos enviar dentro do nosso coração esses fluidos benéficos. Vamos enviar a esses amigos, esses irmãos, que recebam esses fluidos salutares,
que possam estar se melhorando, se restabelecendo. Vamos enviar esses fluidos de equilíbrio a todos os familiares que perderam seus entes nesse período de pandemia, que Jesus possa confortar cada um deles. Vamos pedir pelo nosso planeta, que possamos continuar com fé, continuar nos equilibrando, para que tudo possa voltar ao normal. Cada um fazendo a sua parte. Que todos nós tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor, de muito entendimento, e que possamos estar juntos novamente na próxima segunda. Obrigada, Jesus. Obrigada, equipe de amigos. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, e na segunda-feira que vem é feriado, vai ter aula? Dia das Crianças, hein? Ó. Vai ser feriado, né?